Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live com um convidado especial. Nessa live a gente vai conversar sobre a jornada de um especialista, faixa preta. Tamo junto, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Miller da Unirádio e a gente decidiu fazer essa live por conta que a gente recebe muitas perguntas de vários seguidores, colegas, querendo saber mais sobre esse assunto, né? Querendo saber como ir para lá, vale a pena ir para lá, o que, que a gente precisa fazer para ir para lá. E eu tenho a honra de receber o professor Ronaldo Casemiro para essa live. Vou convidar ele aqui. Olá, professor, boa noite. Boa noite, tudo bom? Como é que Tudo faz? bem? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bom, graças a Deus. Espero que tudo bem com Bom, você também e tudo bem. com todos que estão nos ouvindo e vão nos acompanhar hoje à noite, né? E futuramente também. Sim. Tudo bem. Olha, primeira coisa, obrigado por fazer parte dessa live, por aceitar o nosso convite, porque quando eu te vi falando sobre esse assunto, já me veio, poxa, eu recebi tantas perguntas nesses últimos tempos sobre como ir lá para fora, porque é um assunto que a gente tem falado aqui dentro do nosso canal da Unirádio, e eu não sabia responder com tanta propriedade, inclusive aprendi muito ouvindo as suas lives sobre esse assunto. Então, obrigado, gratidão por estar aqui com a gente. E Um hoje prazer, vai ser um bate-papo bem legal. um prazer. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Professor, eu já me apresentei, eu sou o Thiago da Unirádio, né? Talvez você queira falar da onde você veio, quem você é, se apresentar para quem está nos ouvindo aí um pouquinho, se possível. É um prazer. Bom, boa noite de novo, pessoal. Meu nome é Ronaldo Casimiro da Costa. Apesar do sotaque que vocês vão ouvir, eu sou paulistano. E me formei em medicina veterinária pela Federal do Paraná em 1995 e desde muito cedo decidi ser neurologista durante os bancos acadêmicos. Felizmente sou, realizei o que é um sonho, um desejo muito grande de ser isso. E fiz mestrado no Brasil, fui professor da Federal do Paraná desde 1997, Federal do Paraná, Campus Palotina, de 1997 até 2008. Fiquei de 2002, fim de 2001, até julho de 2006 no Canadá, no Ontario Veterinary College, na Universidade de Guelph, onde eu fiz meu PhD e minha residência. Fiquei 4 anos e meio, mais ou menos, lá. E voltei ao Brasil, reassumi a cadeira da Federal do Paraná em 2006, fiquei de 2006 a 2008, mas aí em 2008 a gente foi embora para os Estados Unidos, foi embora para Ohio, e estamos em Ohio então há 12 aanos. Sou professor e chefe de serviço lá e um serviço que a gente atende uns 2.000 casos por ano, mais ou menos, né? E um serviço muito bom, né? Temos 7 membros no time e uma casuística muito legal. Temos um aparelho de ressonância de 3 Tesla. Uma das razões, inclusive, já que a gente está falando com um radiologista, eu tenho que citar isso, né? Eu também tenho interesses muito, muito alto por neuroimagem. Não, mas porque o pessoal sempre pergunta, assim, né? Já que está falando dos Estados Unidos e vai ter perguntas sobre isso, como é que você faz para ser professor lá fora? Tem concurso? Não existe concurso. Tipo, não tem, sabe, a pessoa, você é convidado, né? Tipo, até convite, não, eu sei que você vai ser residente lá, né? Então, agora não tem prova para residência, não existe, é tudo currículo, você conversa, teu histórico profissional, cartas de recomendação, esse tipo de coisa, né? E quando eu entrevistei quando eu vi que não tinha mais condições de permanecer no Brasil, eu entrevistei em 4 universidades norte-americanas e se tiver ex-aluno meu sabe que logo assim, né, que não é de agora, né? O pessoal fala, o cara é sistemático, tal. Eu, com 6 meses de professor, meu apelido já era Sistema, entre o pessoal lá de Palotina, assim, né? Então eu tinha uma tabela que eu acho que com 34 itens,
de comparações entre as universidades, incluindo neuropatologia, neuropatologista e tudo, e tinha a parte de ressonância. E Ohio, isso em 2007, quando eu entrevistei, só tinham 3 aparelhos 7 Tesla. Tesla, gente, para quem não sabe, é uma medida de força de campo magnético, né? Tesla, né? O descobridor dessa força, né? O pai praticamente de muitas das tecnologias que a gente tem hoje. Ele tinham 3 aparelhos 7 Tesla no mundo e um deles estava em Ohio, no Ohio State, num centro entre a medicina e a veterinária. Tanto é que 3 das minhas primeiras publicações em Ohio foi comparando ressonância, avaliação de espectroscopia, angiografia, ressonância convencional, usando 3 e 7 Tesla, né, no encéfalo do cão. Então eu tenho um interesse imenso em neuroimagem e esse, sem dúvida, a parte de a força do time de neuroimagem, principalmente da medicina, né, foi um dos pontos determinantes para eu escolher para Ohio State. Assim, eu sei que lá eu sabia que eu ia poder fazer muitas pesquisas e a possibilidade de colaboração com a medicina era praticamente, vou falar infinita, mas muita mesmo, assim, né? Acho que só na universidade, aparelho de 3 Tesla, que é o que a gente tem no hospital veterinário, se eu não me engano, entre a medicina e a veterinária, posso estar falando bobagem, mas eu acho que tem 17 aparelhos de 3 Tesla no tipo conglomerado Ohio State University. Então diferente, é muito bom. Muito bom. Que legal, professor. Olha, bom, primeiro, você falou que você está falando com o radiologista. Eu não me considero um radiologista ainda, né? Eu acho que eu só vou me sentir confortável e receber esse título depois que passar nos boards. E é por isso justamente também que eu estou... E é o certo, por isso justamente que eu estou enfrentando esse desafio aí que você já passou por isso, né? Então vamos conversar sobre isso. Eu aposto que o senhor não se lembra, mas eu estava no Neurovet, que você veio falar aqui em Floripa, 2010, eu acho. Ou 2009, acho que é 2010. Mais ou menos, sim. Muito bom. Eu lembro, muito bom. Foi onde de eu frente tive a praia. oportunidade. Onde eu tive a oportunidade de te conhecer, de ver as tuas aulas ali. Foi bem legal. Então, eu já acompanho teu trabalho há algum tempo e sei da maestria e da referência que você é, né? Dentro tanto da medicina veterinária como um todo, como na neurologia principalmente, né? Então, parabéns pela tua jornada, eu admiro muito ela e é disso que a gente vai falar hoje. Muito obrigado. Então, professor, eu separei algumas perguntas que a gente recebeu aqui, né, dos seguidores. Eu na verdade, eu tinha 3 horas só de perguntas minhas para te fazer, mas eu não quero ser fominha. Eu vou colocar algumas perguntas que a gente recebe assim, né? E a primeira delas é: qual a principal diferença entre a medicina veterinária brasileira e da América do Norte, né? São muitas diferenças, na verdade, né? Eu até fiz 2 lives sobre medicina veterinária fora, né? Então quem quiser, que nem, tipo, tenho certeza que tem várias outras perguntas. Então vamos resumir isso em, sei lá, 5 minutos, 10. Mas quem tiver interesse em ouvir mais, tem lá acho que o meu IGTV, lá no meu Neuronaldo 1 aí, pode ir lá e pode ver, mas que nem já começa muito, né, que eu acho que são tantas diferenças mesmo, mas eu acho que uma coisa importante que você vai perceber isso nos hospitais veterinários lá, é que o grau de maturidade da pessoa que decide fazer medicina veterinária é muito maior. Então a pessoa sabe, por exemplo, para estudar medicina veterinária em Ohio, que ele está disposto a fazer isso, assumindo uma dívida, porque pai não paga a faculdade de ninguém lá fora. Tipo, não existe essa coisa aqui no Brasil. O cara tá fazendo faculdade particular, tipo, com perdão da palavra, tá cagando e andando, e o pai tá pagando. Isso não existe. Os pais não pagam. O pai vai no máximo pagar o bacharelado de ciência, o college, mas a veterinária não tem conversa. Tipo, o cara vai pagar isso daí. Ele vai financiar $180.000, que é o preço de uma casa boa, lá na América do Norte, e ele vai pagar isso ao longo de 30 anos.
Então, ele basicamente está comprando, ou está tendo a despesa de ter uma casa para ele se tornar médico veterinário. Então, a maturidade da pessoa, ela é muito maior, porque ele só vai estudar medicina veterinária quando ele já passou pelo college, já está com, sabe, já tá com 4 anos de formação básica, né, do bacharelado em ciências. Aí a pessoa vai pegar e vai entrar na veterinária. Então tem um grau de maturidade que a gente não vê no Brasil, e que eu não tinha. Eu entrei na veterinária com 17 anos, eu não tenho nem encéfalo com 17 anos. É minha filha mesmo. Minha filha vem pra cá, né? Ela tá no colo de lá. Ela quando veio pra cá uns 3 anos atrás, ela brincava. Ela falava: como é que as pessoas ficam perguntando pra mim o que que eu vou ser? Desde quando alguém acha que uma criança de 15 anos sabe o que vai ser na vida? É, então, assim, pensando brasileiros, né, minha filha e meu filho, mas conhecendo o sistema norte-americano, quando vem para o Brasil, eu acho um absurdo o sistema brasileiro dar pressão numa criança de 14, 15 anos mesmo, para escolher uma profissão para o resto da vida, né? Sim. Então a pessoa tem que, né, ele faz esse college, ele tem o tempo de amadurecer as ideias dele, de ganhar confiança, de fazer estágios, que nem exige-se, né, cartas e recomendações veterinárias para você poder entrar na veterinária. Você é entrevistado por professores médicos veterinários para entrar na veterinária. Tipo, então não existe paraquedista. Não tem a pessoa que fala: eu vou fazer veterinário porque eu gosto de cachorro. Tipo, isso não existe, assim. Essa lógica que é o que eu ouvi hoje, por exemplo, isso simplesmente não existe na América do Norte. Você não faz só porque você gosta. Isso exige um planejamento de vida, porque é um investimento muito grande que você vai estar fazendo na sua própria pessoa. Então, o aluno entende isso e o aluno não admite vagabundo. Tipo, vagabundo no sentido claro da palavra. Assim, não admite professor irresponsável, não admite funcionário irresponsável, não admite residente irresponsável, não admite interno irresponsável. Não se admite esse tipo de coisa. Então, já, a expectativa ela não é da medicina veterinária, ela é do aluno da veterinária. E a pessoa entende que o que ele pode fazer e o que não pode. Por exemplo, não tem 300 faculdades veterinárias, não tem a competição louca que tem no Brasil. Então, ele já está na veterinária, ele tem ciência. Olha, a pessoa ensina, só que nem, você vai lá, epilepsia, você vai fazer o tratamento. Começou, sabe, se você já está tentando usar a segunda medicação e a coisa não está indo bem, está na hora de encaminhar para quem domina. Está na hora de encaminhar para o especialista. Especialista que você falou, Board Certified Specialist, que é especialista diplomado pelo Colégio Americano, que significa 3 anos de residência e aprovação em todas as provas. E as pessoas sabem isso, que nem a hérnia de disco, paciente paraplégico. Ninguém pergunta para vizinho, sabe, que tem encéfalo, que encéfalo que o vizinho tem na vida, sabe, não existe esse tipo de coisa. Então, o Agropecuária. cara, Agropecuária. não existe nada disso, sabe? Então, a questão, o cachorro ficou paraplégico, muitas vezes liga para o veterinário, vai no veterinário da família, veterinário da região, da cidade, o cara olha e fala: bom, isso foge à minha alçada, eu não tenho competência para lidar com paciente paraplégico, e a gente ensina na faculdade veterinária que a paraplegia aguda é uma emergência cirúrgica. Então, essa pessoa, o cachorro bate na clínica dele, ele não vai ficar patinando com corticoide, com isso, com citaneurin, com raio que seja, e várias outras terapias, seja elas convencionais ou alternativas. Isso precisa de cirurgia e pronto. E aí vai encaminhado para a faculdade veterinária, que está aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano, opera e o cachorro no dia seguinte geralmente está andando, um monte dele, sabe? Um dia, 2 dias está andando. Então, há um sistema muito amplo para a coisa ser diferente, sabe? Vai lá do cara chegar amadurecido na faculdade veterinária, acompanhar um monte de estágio, que nem o aluno tem que passar por ter estágio em 5 espécies diferentes, tem que, eu não lembro quantas 1.000 horas, mas eu quero dizer que são 1.000 horas de estágio voluntário com 5 espécies diferentes para ele ser considerado para admissão na faculdade veterinária. Então, assim, eles têm ciência disso, sabe? Tipo, na hora que eles estão se formando, tem todas as frasezinhas lá, né? Frases feitas lá: boa sorte, tudo vai ficar bem,
everything is going to be alright, né? Aquelas coisas meio besta americanas, mas de qualquer maneira. Mas tem uma coisa assim, tipo, like, que eles colocam, refer always and refer early. Tipo, encaminhe sempre e encaminhe rápido. Tipo, não, até porque se ele fica com um cachorro paraplégico na mão dele por 2, 3 dias patinando e depois o cachorro nunca mais volta a andar, ele pode ser processado porque ele deveria ter sido... Porque é claro que ele não tem competência para fazer uma neurocirurgia, não tem capacidade de fazer cirurgia descompressiva. Ele deveria ter encaminhado para quem sabe por tratamento adequado. Se ele não fez isso e a família eventualmente descobre, desce um processo, mas não vai pedir milão, que nem pede no Brasil. Sei lá como vai pedir $100 mil. Então tem outra diferença, que todos os veterinários trabalham com seguro contra imperícia, sabe, malpractice insurance, que é uma coisa muito séria. Quando eu cheguei em Ohio, por exemplo, falaram, a gente tem o seguro básico da universidade, aqui o pau tora mesmo, né? Tipo, uma região, tipo, uma região de alto nível dos Estados Unidos, e como é Boston, não é pobrada, assim, não tem nos Estados Unidos que é mais pobrada. Eu já percebi pelos aluguéis lá. Não é assim, tipo, o nível é alto. E falaram, olha, a gente te dá um seguro básico, mas a gente recomenda que você compre um seguro adicional, porque deve ter pensado, né? Um brasileiro, mas retardado, melhor compra 20 seguro aí, viu, nego? Porque a gente não vai te proteger de processo de 5 milhões, não. Tipo, te dão 10 mil até no processo. Protege, subiu dos milhões para cima, tá, né? A conta é tua. E eu não comprei, eu não tenho seguro adicional até hoje nos Estados Unidos, mas muita gente tem, né? Muitos colegas têm. Então, é muito diferente, sabe? É muito bom para trabalhar. Eu gosto demais para trabalhar. Só que não se trabalha com a tranquilidade como se trabalha aqui. Por exemplo, aqui eu sei que tem aquela coisa que você fica mandando WhatsApp, né? No Brasil, fica mandando WhatsApp para todo mundo, para o proprietário, essas coisas. Qualquer conversa telefônica que aconteça no ambiente hospitalar, e tipo, se eu estou em casa, 11 horas da noite, meia-noite, o proprietário precisa desesperadamente falar comigo. Ele liga no hospital veterinário, o hospital veterinário transmite aquela ligação para minha casa, então ninguém tem meu telefone, né? Só que isso fica gravado. Todas as conversas que acontecem entre eu e qualquer membro da família ou o médico veterinário do cão, elas ficam gravadas, se eu não me engano, por 10 anos. Por que elas ficam gravadas? Para prova. Então, se eu pego e falo, olha, eu te falei que o prognóstico de um cachorro com paraplegia com ausência de dor profunda é em torno de 50% com cirurgia. O cachorro não volta a andar e 2 anos depois o proprietário cisma de processar e falando, você falou para mim que era 95%. Agora eu quero $100 mil. E aí eu tenho como puxar a gravação e falar, não, o que eu falei foi isso. E se eu, porventura, tenho que ter qualquer comunicação por e-mail, sabe? Eu estou viajando, me mandam um e-mail e respondo por e-mail. Esse e-mail imediatamente eu encaminho para minhas enfermeiras para colocar no prontuário do paciente. Se eu... Sabe, qualquer ligação telefônica ou qualquer coisa que porventura não tenha sido gravada, eu tenho que documentar a conversa inteira. Então, assim, não existe conversas informais, porque você sempre tem aquela sombra da possibilidade iminente daquele caso dar um problema e você ser eventualmente processado. Isso é uma rotina, tipo, isso é uma constante no nosso dia. Eu não sei quantos processos existem simultaneamente todo o tempo no hospital veterinário. Com um agravante, como eu disse, que não são processos de montantes de pouco valor, é algo de valor significativo, porque na América do Norte existe uma indústria do processo. Mas isso também faz as pessoas... e faz as pessoas serem mais cuidadosas, né? Todo mundo, quando você fala em dinheiro, então, inclusive até para as pessoas que não vêm, que não sabem, tem médicos e médicos veterinários que deixam de ser médicos veterinários ou médicos humanos, porque se você eu tenho um erro, isso é processado, sei lá, o seguro vai pagar para você $300 mil. É igual seguro de carro, tá? Daí na próxima, lógico que vai ser corrigido o valor que você paga. O seguro, o valor talvez dobre. Se você faz mais um erro, o seguro triplica. Se você errou, o seguro quadriplica ou quintuplica. Resultado, é melhor, sabe,
virar borracheiro do que ser veterinário, porque não, não vale a pena mais ser médico veterinário lá, porque o que você está pagando de seguro e os riscos, não sabe, ninguém quer mais fazer o seguro para você. Então, é outra coisa. Você tem a prova, né? Que o cara, apesar de toda essa formação bem boa lá, tem que passar pela prova igual da OAB no Brasil. Não existe a possibilidade de alguém atuar na América do Norte sem passar naquela prova. Então, assim, é muito bom para trabalhar. Eu diria que para quem está acostumado com o sistema brasileiro é muito estressante. É um outro nível, é um outro nível de exigência, um outro nível de exigência em todos os níveis, sabe? Dos conselhos, eu diria, dos colegas, das famílias, muito proprietário. Então, o nível de educação é altíssimo. O cara já chega, o cara, sabe, é comum a pessoa dirigir 8 horas, 10 horas, vem de bem longe para ser atendido por você, porque ele conhece o nome, e chegar e virar e falar, eu estou aqui porque eu ouvi dizer que você meio que domina a arte de tal coisa, e que você consegue resolver esse problema sem cirurgia, essa coisa, e eu já passei por 2, 3, eu entendo o que essa doença é, e vamos deixar claro, a cirurgia está fora de consideração, então nem fala de cirurgia para mim, eu sei do que eu estou falando, e vamos, sabe, vamos partir para coisas práticas, retirando cirurgia da mesa. Sabe, é uma conversa muito boa, na verdade, sabe? É muito legal trabalhar lá, eu gosto muito. Eu me sinto muito realizado profissionalmente em poder trabalhar lá. Assim, não vou falar que seja tranquilo, porque tranquilo não é. Assim, mas é um local também muito estressante, mas muito justo. Se a pessoa trabalhar direitinho, for dedicada, for sério, as portas se abrem de um jeito que não acontece, infelizmente, no Brasil, porque no Brasil ainda tem muita política, né? A coisa no Brasil não depende puramente de competência, então não depende só de você, mas as pessoas podem realmente te puxar o tapete, o que lá os tapetes não são puxados, os tapetes são estendidos, porque quanto mais você trabalhar, mais os tapetes se estendem. Ninguém nunca vai tentar puxar teu tapete, isso não faz parte da cultura norte-americana, os tapetes só se estendem, eles nunca são puxados. Então, você não precisa se preocupar com isso, eu só preciso falar, bom, deixa eu agarrar aqui, deixa eu fazer minhas coisas, que se eu fizer o que eu tenho que fazer, vai dar tudo certo. Isso é tranquilo. Não tem nada que você precise se preocupar outro que seu trabalho. Muito bom. Você vai gostar muito. Nossa, eu acho que a gente pode encerrar aqui, né? Não tô brincando. Já foi um show, professor, porque várias sacadas aqui, né? Essa questão da cultura, que é realmente diferente. Né? Eu tive a oportunidade de estudar o high school nos Estados Unidos, e lá os meus colegas já trabalhavam para pagar a faculdade. Então, isso já é uma coisa, né? Que vem. E eu tive em Minnesota, e eu pude visitar o Ohio, que é ali do lado, né? Então, eu sei que é um local dos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado, mas eles são considerados, eles têm uma descendência mais europeia, eles são mais sérios do que, por exemplo, é uma impressão minha, talvez. O pessoal do sul dos Estados Unidos, não sei. É bem diferente do sul. É diferente? É bem diferente do sul. São mais fechados, mas também tem um nível de educação mais alto, que nem eu, ser sincero, eu não conheço um eleitor do Trump. Eu não conheço. Eu não conheço, assim. Não, eu tô falando sério. Eu não conheço um eleitor do Trump. Eu sei que existe em Ohio, mas não existe no meu círculo de trabalho ou amizade, assim, ou vizinhos. Não conheço eleitor do Trump. Que legal. É diferente. Bom, vamos continuar com as perguntas aqui. Quais são as formas? Eu entendo, né, que existem algumas formas de a gente ingressar, de atuar na medicina veterinária nos Estados Unidos, na América do Norte. Eu entendo que você pode fazer a faculdade se você tiver bastante dinheiro para pagar, para arcar com esses custos. Eu entendo que você pode validar o seu diploma depois, né? Se você for formado aqui, você pode validar, que é um processo também muito difícil, como você já explicou numa live também. E eu entendo que a outra forma é tentar se aplicar para a residência, para o internato e sustentando a especialidade. Eu entendo que existem essas três formas. E, na minha opinião, talvez a mais prática seja a residência. Não estou falando que é a mais fácil, mas a mais prática. Né? Não sei também, é uma visão minha. Quais são as formas de ingressar
na América do Norte, além dessas que eu falei, o que o senhor poderia ponderar sobre esse assunto, assim, para quem tem interesse em dar esse próximo passo? Não, eu acho que as três que você citou são perfeitas, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que uma que, 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 que muito brasileiro faz, brasileiro especificamente, eu vou falar indiano, porque eu acho que indiano não faz, muito indiano que tenta, que vai para a América do Norte para ser médico veterinário, mas não acho que eles usem isso como brasileiros usam. É a possibilidade de você ir trabalhar como enfermeiro veterinário por sei lá, por 1, 2, 3, 4 anos, até você pegar o jeitão da coisa, pegar o jeito de trabalho deles, mesmo do jeito que faz cirurgia, jeito que conversa, jeito que trabalha, jeito que se relaciona com proprietários, né, com as famílias. E aí você ir trabalhando para tentar nessa revalidação de diploma, que não é, na verdade a gente fala isso, eu também falo, mas na verdade não é. Eu fui corrigido recentemente por um colega que passou por esse processo brasileiro que está lá, Rafael Cartelli, que é colega da UFPR, que está nos Estados Unidos trabalhando em clínica. Ele falou: diploma não é revalidado, o diploma é o que é. O que é uma certificação que você pode trabalhar como médico veterinário na América do Norte. Então é tipo, vamos dizer que você tem um ISO 9001, ISO 9002, se é que tal coisa existe, de certificação de qualidade. Então, todos os médicos veterinários passam pela prova do NAVLE, e uma faculdade veterinária de alto nível, prova no NAVLE. Então tá, então esse é o padrão mínimo aceitável para se praticar com medicina veterinária na América do Norte. Bom, você vem numa faculdade que não atinge esse nível. Bom, então você vai ter que passar por várias provas para mostrar que tem um nível de conhecimento está aqui, e você vai ter que também passar por várias provas práticas para mostrar que o teu nível de competência profissional também está aqui em cima. Então é isso. Mas aí que eu falo que trabalhar como enfermeiro te dá esse tipo de know-how de sentir, que nem como é que os caras castram, que nem agora esterectomia, orquiectomia. Isso é feito com uma agilidade, uma prática que os alunos já aprendem durante a faculdade e saem com uma proficiência, eu diria que boa nisso. É muito rápido e, pelo menos do jeito que eu fazia, tá? Muitos anos atrás, 20 anos atrás, parece muito melhor, assim, muito mais eficiente, sabe? E então é isso, assim, para a questão de que nem eu não passei por esse trabalho, que nem eu não fiz essa certificação, né, esse FVG, que seria essa certificação para você dizer que você pode trabalhar na América do Norte. Você provavelmente não vai passar por isso, né, que você já vai fazer a residência. A alternativa foi buscar a residência, mas aí com a residência você só pode atuar naquela área da tua especialidade, né? Que nem eu tenho o meu CRMV lá fora, ele é o tipo chamado de Limited License. O que isso quer dizer? The Limited License, like, basicamente quer dizer, a minha prática médica tem que ser limitada a neurologia, neurocirurgia e áreas afins. Se eu quiser fazer uma ovariosterectomia, eu sou processado e me mandaram embora e eu não posso. De verdade, no sistema norte-americano não julgam. Eu posso fazer neurocirurgia, mas eu não posso fazer uma ovariosterectomia, uma orquiectomia, porque a minha competência foi provada em temas relacionados à neurologia e áreas afins. Nada fora isso, sabe? Dermato, não interessa, assim, sabe? Sabe, a gente aqui no Brasil, eu trabalhei com tudo. Eu fui professor de clínica, eu fiz meu mestrado de cirurgia, então eu era tipo, pau para toda obra mesmo, né? Eu fazia tudo, adorava um monte de cirurgia geral, cirurgia ortopédica, cirurgia que fosse eu fazia, né? Eu não tinha... Eu fui o único professor de clínica, a única pessoa em pequenos animais em Palotina por anos. Então, a gente se vira com um monte de coisa, ou pelo menos se virava, né? Hoje em dia, lógico, quando você não pratica alguma coisa por 16 anos, a coisa vai se esquecendo, né? Mas lá eles têm muito essa ideia do especialista, né? Então, quando você faz uma residência, você sabe, você vai ser certificado a trabalhar naquela área e só, Deu. basicamente, deu, né? Mas a verdade é assim, tipo,
quando você passa pela residência, pelas provas do colégio, para que eu vou querer, sabe, fazer orquiectomia? Para que eu vou querer fazer alguma coisa, sabe? Tipo, é E não difícil. precisa também, né, professor? Tem demanda para você trabalhar Tem. só na especialidade. Tem. Então, eu diria assim mas uma coisa que eu noto no Brasil, assim, bastante mesmo, é que há uma idolatria muito grande sobre a América do Norte, sabe? Como, tipo, os norte-americanos são semideuses e tudo lá é Romantismo, né? bom. Romantismo. Coloca, é igual aquela coisa, a grama do vizinho é sempre mais verde, o carro do vizinho é melhor, sabe? Tudo, assim. E não é isso, assim, não existe paraíso, não existe lugar perfeito. Eu diria que é muito bom para trabalhar, mas isso não vem de graça. Há um custo, eu diria, alto, pessoal eu diria talvez até profissional, para você fazer essa escolha e permanecer lá. Por isso que eu insisto demais, assim, para a pessoa ela tem que conhecer o sistema norte-americano bem. E várias pessoas que foram fazer estágio conosco, e mesmo eu sendo brasileiro e ciceroniano, e dando uma ajudada ali no Ohio, várias pessoas, quando eles ficam um pouco mais de tempo, ficam 1 mês, 2 meses, passam por outro serviço e veem, sabe, o jeito que é, né, mais estressado, mais aquela coisa, sabe, intensa, o aluno tem que... O aluno também está em plantão, o aluno também tem que ir lá fim de semana, tem que estar lá à noite. O cara olha e fica meio maravilhadão com as coisas na primeira semana, segunda semana, depois começa a ver a pessoa fica estressada, sabe? Tem uns arranca-rabos, tem um tom de voz mais alto, sabe? Tem aquela coisa associada ao estresse mesmo. E sem dúvida a maioria vira e fala, professor, eu achei legal tudo, mas não quero voltar para cá, não. Então, assim, não adianta... mas eu acho assim, a pessoa tem que conhecer, que nem você fez o high school, você morou lá por 1, 2, 3 anos, não sei, mas, ou 4 anos, 1 ano, só 1 ano. Então, assim, você viveu, você conheceu, você sabe como é que eles são. Eu acho que isso é um ponto crítico, sabe? Eu fiquei 3 meses fazendo estágio, e do mesmo jeito, sabe? Quando eu também, nessas 4 universidades que eu entrevistei lá, quando eu estava considerando me mudar para lá, teve uma universidade que eu achei que ia ser a melhor, tipo, o melhor encaixe para mim, the best fit, como se diz na América do Norte. E planejei milhões de coisas, passei meses, sabe, vendo casa, vendo isso e vendo pessoas que eu poderia colaborar, sabe, planejando um montão de coisas. Eu cheguei lá e um dia eu falei, não deu liga aqui, alguma coisa não está funcionando bem nesse lugar e eu não quero vir para cá, não. Então, é a mesma coisa, assim, tipo, eu estou mudando de universidade para um país, sabe? A pessoa tem que ir, tem que ver, tem que conhecer, tem que ter certeza que aguenta preconceito e que vai passar por preconceito. Sabe? Isso é uma Tem que coisa estar, que eu, tem eu que estar acho que ciente, não adianta, a né? gente ia chegar nesse ponto, porque eu vi você comentando nas suas lives sobre um preconceito e já me veio a sensação, professor, porque eu sofri preconceito lá também. E eu nunca tinha sentido isso na minha vida, como você relatou. E quando você falou na sua live, eu senti aquilo tudo voltar. Porque é uma coisa que a gente, nossa, que brasileiros, pelo menos, a gente está falando de. O racismo está em alta, enfim, esse tópico de racismo, né? E eu nunca tinha sentido aqui no Brasil o preconceito que eu senti lá. Então eu sei também, como tu falou, eu sei também um pouco do que esperar, né? A gente sente mesmo. A gente é considerado meio que chicano, né? É tudo ali para baixo então é complicado. Eu fui para os Estados Unidos para jogar basquete na época e eu tinha que jogar 10 vezes melhor para poder estar no banco de reservas, né? Então eu sei como é. Não, é um... E aí que tá, que entra, que você viveu isso aí. Então, assim, você estava no meio, tipo, no sport athlete, né? Essa parte de atleta, né? De student athlete, sorry. Desculpa. E aí você tem a competição, claro, porque você tem a competição de jogos, né? Fica bem fácil de ver. Mas é importante a pessoa entender que você precisa
estar disposto e aceitar que você vai entrar num sistema competitivo. Porque eles não têm a mínima ideia com a medicina veterinária brasileira e vão fazer o pior juízo possível. E se ficarem sabendo que a gente tem 330, 350 faculdades veterinárias, tipo, aí que a gente está lascado mesmo. Que nem, não, me pediram já eu diria uns 4, 5 anos atrás para eu fazer uma... eu não sei que série da Luna Aden que inventou lá, mas ele falou, Dr. da Costa, né? Sempre pelo sobrenome. Dr. da Costa, você pode falar sobre medicina veterinária no Brasil? Né? Eu sempre falo medicina veterinária nos Estados Unidos no Brasil, né? Então, inverteu, eu falei, posso, basicamente uso os meus princípios e só mudo de país, né? Inverto. E aí caiu como é que entra, né? Que daí eles falaram, mas que absurdo, como é que assim, como é que você pode entrar na veterinária sem nunca ter mostrado que você tem aptidão para a profissão? Ninguém recomenda você. Você só faz uma prova e pela prova, então, quem tira a maior nota julga-se que pode ser um bom médico veterinário. Eu falei, mas esse sistema não faz sentido nenhum. Eu peguei e falei, gente, não adianta assim, tipo, não pode julgar o país, as pessoas, porque as coisas são diferentes, né? Mas aí Virou um caiu comércio. cai que nem porte de armas. Tipo, pra gente, eu diria que a maioria dos brasileiros acha estranho a pessoa sair num bar ou em algum lugar, se encontrar e ver o cara com uma arma na cintura. Ou, sabe, mas isso na cultura norte-americana, que nem eu tenho uma enfermeira que é um amor, é super tranquila, e ela fez curso de carregar arma na cintura, de concealed carry. E por quê? Porque bandidagem na América do Norte lá, Ohio, que não tem, assim, tipo, aqui no Brasil eu até entendo, mas a probabilidade de você ser atacado e usar uma arma, você provavelmente vai ter que ver 3.000 anos para poder puxar a arma algum dia lá. Porque, sabe, é um pouco de exagero, mas mais ou menos, sabe? Tipo, é muito, extremamente improvável. E ainda assim o povo fica todo mundo com arma para cima e para baixo. E desespero, você fala que não pode ter as armas. Então, assim, é questão cultural. Não cabe a gente, né? Mas quando me perguntaram quantas faculdades tinha de veterinária no Brasil, eu miguelei bonito. Eu não respondi, não. Eu não vou responder. Eu não vou responder. Eu falei, não vou Pegou na responder. ferida. Eu acho que tem várias. Eu não consigo acompanhar mais a medicina veterinária no Brasil. Aí um aluno virou e falou, eu ouvi falar que tem mais de 100. Eu falei, eu acho que é possível mesmo que seja mais de 100, mas talvez um pouquinho mais, mas não muito mais, né? Assim, e tem uma saída pela tangente e miguelei bonito, assim, porque é muito ruim quando a gente descobre que nós temos mais faculdades de medicina veterinária que o continente europeu inteiro e americano inteiro. Tipo, não é facinho de entender por que eles têm preconceito contra a gente. E pensa, se você fosse norte-americano, chegasse um cara da Índia lá, que tem 500 faculdades veterinárias na Índia, tipo, você olha pro cara e fala, meu, você se formou na faculdade da mãe Joana, tipo, não tem, assim, então você não tem competência Não para estar dá, né? aqui, parte por isso. E aí você tem que se provar, e esse período de provação, esse período de você passar pelo preconceito, e o preconceito não é escondido, assim, o preconceito claro mesmo, isso aqui machuca muita gente, assim, mas machuca e me machucou também. Você deve ter sofrido, eu sofri. Eu lembro de voltar para casa chorando, dando murro em parede, murro em tudo que eu via na minha frente, assim. Só que isso, para muita gente, a pessoa chora, fica frustrada e fala, eu vou embora. O que isso fazia era tipo incendiar, era acender um fogo que falava, esse povo não tem ideia com quem que eles estão lidando, assim. Você fala, você não tem ideia, eu não consigo falar a língua deles, eu não consigo me expressar, porque daí você fica com raiva, né? Trava, né? Porque a raiva ela não ajuda para você se comunicar, obviamente. Então travava mais, né? Então eu tinha o conhecimento em português, mas eu não conseguia me expressar em inglês. E aí eu falei, esses caras, assim, eles pode judiar, pode humilhar, só aguenta que quando eu chegar ali no inglês o nível de vocês, vocês vão ver com quem que vocês estão falando, sabe? Isso te Mas, nutriu, né? Porque você né, gosta de desafio, né? Isso te nutriu também, né, professor? eu descobri que eu sou uma pessoa talvez pior do ponto de vista assim da pessoa bonzinho, né? Eu sou nesse aspecto eu seria extremamente ruim, porque eu falei, eu não vou desistir em hipótese alguma, assim. Eu falei, não existe nenhuma É. possibilidade de eu sair daqui, assim.
E não só isso, eu falei, eu quero mostrar para eles que eu consigo não só estar igual, e aí você entra, que você quer ser melhor, né? Você quer ser melhor em tudo, né? E aí, nesse aspecto, é que tem uma coisa legal, que é o que eu falei, ninguém te puxa o tapete, sabe? Tipo, é a mesma coisa que eu falei, ninguém vai puxar o tapete, o pessoal vai estender o tapete. À medida que você vai fazendo, vai crescendo, vai trabalhando, o pessoal começa a falar, não, o brasileirinho ali que a gente achou que era retardado, não parece ser, não. Vamos dar corda para ele para ver o que que dá. E aí vai, aí você consegue financiamento para pesquisa e eles querem. A América do Norte, ela é muito justa porque ela é, tipo, são muito números, sabe? É tipo, você tem que laudar tantas tomografias, seja o que for. Bom, então você vai laudar, você tem competência de fazer laudos de qualidade, né? Uma coisa de qualidade, uma coisa bem feita. Você faz 10 enquanto o outro cara faz 5. Bom, então o que esse cara tem melhor que o outro? Então, raciocínio mais rápido, ele sabe mais, ele precisa buscar menos referências, o que que é? E aí, quando cai em número, eles são muito objetivos, assim, é um jeito muito objetivo de você saber. Eles só olham no número. Eles vão ver que nem quantos trabalhos você publicou, quantos grants você conseguiu, quantos dólares você trouxe de pesquisa, quantos atendimentos, quanto que o teu serviço está crescendo, sabe? Quanto que você traz por atendimento. Então, é uma coisa muito numérica. Eu lembro que uma época, eu não acho tanto assim, mas uma época eu falava, esse povo não liga para mim, eles ligam para números, olham para mim e veem números. E como eu trago um monte de números, e números bons para a faculdade, eles gostam de mim porque é número, mas não é porque eles gostam do Ronaldo, eles gostam de todos os números que estão associados à minha presença aqui. Sabe? Que é um jeito, talvez, não muito simpático de ver a coisa, mas só para deixar claro como o preconceito, os favorecimentos, eles estão muito relacionados a coisas muito objetivas para eles. Eu diria que tem esse aspecto também. Show de bola. Nossa, eu estou anotando aqui algumas sacadas, porque eu estou aprendendo, né, pessoal? Essa live, na verdade, foi mais para mim do que... porque é muito bom ouvir isso. Mas então, professor, voltando às perguntas aqui, a gente pode separar elas ou tentar juntar, talvez elas sejam muito similares, mas qual foi a sua maior dificuldade encontrada para ingressar na América do Norte e a maior dificuldade durante a residência? Foi a mesma ou teve outras coisas? Ou foi o preconceito também? Porque eu já vi que falar que o preconceito foi uma dificuldade grande. O preconceito, ele persistiu. O preconceito foi muito grande nos meus estágios, né? Então, antes de eu estar lá, né, para o estágio, para conhecer, nessa época, tipo, eu lembro a primeira vez que eu tinha saído para a América do Norte, muitas vezes eles não ninguém conversava comigo, né? Então, você tem uma questão de isolamento, você tem a questão do preconceito. Mas eu diria que, enquanto você está fazendo estágio, é, é tentar mostrar conhecimento suficiente para vencer a barreira do preconceito. E nesse aspecto, e por isso que eu fui para o Canadá primeiro, eu senti que o Canadá estava mais aberto a isso, assim, porque na América do Norte o que eu sentia era que eu conversava, e, assim, eu achava que meu inglês era fora de série, assim, era bem bom, e ele era medonho, assim, né? Apesar de tudo que eu tinha feito na minha vida, importar canadense, estudar numa escola de 20 horas por semana, sabe, eu fiz tudo que eu podia, eu vendia livros durante a faculdade, né, para ter meus próprios livros, eu não venho de família com muitos meios, assim, então eu trabalhei, fiz um monte de coisa, mas eu vendia e parte do percentual das vendas dos livros eu pegava em livros, e eu lembro que do quarto ano de faculdade eu vendi meus livros para poder pegar dinheiro e comprar os livros em inglês. Então, quando eu me formei, eu acho que eu não tinha mais livro em português, eu já tinha todos os livros em inglês. Então, eu estudei um monte, mas não adianta, assim, você tem dificuldade em falar. Então, o fato de você, por exemplo, você ver um caso, você está acompanhando um caso, e poder entrar no meio da conversa e tentar falar de um jeito, sabe, você realmente entrar no meio e conseguir falar, mesmo que você esteja pensando as coisas corretamente em inglês, mas se expressar corretamente, isso foi muito difícil para mim, mas a diferença entre o canadense e o americano, de novo, estou falando de
janeiro, fevereiro e março de 2000, ou seja, 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás. 20 anos atrás é 3 meses, para ser preciso. Naquela época, o canadense estava mais aberto a tentar te entender, mesmo que a coisa tivesse truncado um pouco, para ver o que estava partindo, o que estava o que está na tua cabeça, o que está querendo sair e está meio truncadinha para sair. Enquanto o americano, e não vou falar talvez tenha mudado muito não, enquanto o americano você vai, você dá uma patinada, o cara já pega, olha para o lado e já sai andando, assim, sabe? Então ele não existia tanta boa vontade em te esperar expressar e falar o que você as tuas ideias, sabe? E então essa barreira para mostrar o meu conhecimento, que era muito derivada da dificuldade da língua mesmo, isso foi bem complicado e pior na pior nos Estados Unidos do que no Canadá. Tá? Quando eu comecei a residência, eu diria que ali é que uns 2, 3 primeiros meses, teve muito preconceito mesmo. Assim, ali foi claro a questão do preconceito, porque eles não pediam ajuda, não pediam consultas, os alunos, residentes, professores, aí realmente passou por isso daí. Proprietários também, sabe? Não era só assim, você tá lá atendendo e explico as coisas para uma senhora, eu posso falar com tipo, tua professora, tua chefe, né? E era muito provavelmente pela dificuldade, não dificuldade de me expressar naquele momento, mas pelo sotaque, né? Porque mesmo eu não tenho muita cara de brasileiro, assim, eu passo como norte-americano, até o momento que eu abro a boca e falo hi. O hi já sai com algum sotaque que é identificável como eu não sou norte-americano. Então, eu de boca fechada, eu passo como gringo bem. No Brasil, no Nordeste, tipo, o que nego me acha como gringo ou branco com essa cara de alemão, tipo assim, eu passo bonitaço. Tipo, já venderam Anaconda Belt pra mim, é doidado em Recife. Os cara olham pra mim e já vem com o cintão e ó, Anaconda Belt, Anaconda Belt. Pra quem não sabe, o cara tá vendendo um cinto de sucuri. Aí, interessantemente, o preço vai de 30 a 50 dólares, que é o preço inicial, enquanto eu, how much? Aí, na hora que eu vi, ele fala, tá caro, e cai para 30, né? 30 reais. Ou seja, a diferença é absurda. Mas, assim, então, aqui eu assumem que eu sou gringo e lá assumem que eu sou norte-americano também até eu abrir minha boca, né? Tipo, é só good morning, qualquer coisa já vê, né? E aí não tem o que fazer, né? Então, assim, a questão do preconceito durante o começo da residência, do doutorado, muito difícil mesmo, assim, foi puxado, assim, eu tava sozinho lá, né? Minha família veio depois, então era um conglomerado de fatores que é aí que eu falo, você tem que ser muito ruim para não desistir, para encarar e usar tudo aquilo para um monte de ex-aluno meu, senta o rabo e estuda, tipo, não reclama da vida, cala a boca, senta o rabo e estuda. Então eu chorava e estudava, enquanto eu chorava e estudava, chora e estuda. Para de chorar, vagabundo, vai estudar. Eu falei, assim, choro por insuficiência encefálica, tem que chorar mesmo, então cala a boca, para de chorar, senta o rabo e estuda. Então, assim, eu falo isso para os outros, parece que não tem coração, mas ainda assim é mesmo o que eu pensava. Eu lembro de voltar puto da casa, eu não aguento estudar. Esquece isso, senta e vai estudar. É só assim que você vai mudar alguma coisa aqui. Olha, que legal. Então, não tem mimimi. Não tem mimimi. Cala a boca, senta o rabo e estuda. Tipo, é bem simples. Pessoal, a gente não falou, eu não falei, mas tem uma live com a Alexa Deodato CRV, onde o professor Casemiro, ele fala sobre essa trajetória, né? Da onde ele saiu até onde ele chegou. Tentou resumir um pouco lá, né, professor? Eu vi que tinha bastante coisa para falar também, mas é uma live fantástica. Algumas coisinhas, É uma live fantástica. Tá no site do CRV. Tá no site do CRV. Eu vou ver se eu coloco no nosso também, mas tem que daí, porque algumas pessoas, né, eu lembro de não ser taxado, mas alguns colegas, né, quando eu falava que estudava até as 3 horas da manhã e ficava 14 horas sábado, domingo e tudo, e tudo, o sofrimento lá e tal, e o pessoal virava e falava, não,
isso não é normal, você tem algum problema psicológico, essa obstinação, isso não é normal, isso tinha até um termo de alguma patologia psicológica que uma vez me chamaram, que eu me recordo agora. E porque é fácil, né? A pessoa julga, né? Todo mundo tem isso aí, né? Que é o preconceito, né? Você faz um conceito baseado no que você está vendo naquele momento. Você não sabe a vida passada da pessoa para ele chegar, né? Para ele ter aquela atitude, né? E as atitudes minhas, elas vêm muito do local, querendo ou não, onde eu fui criado, né? Da família, das condições que eu tinha, que eram muito limitadas, né? Muito limitadas é colocar de um jeito gentil. Eu tinha essa mesma altura e eu cheguei a 57 quilos, né? Perdi 17 quilos ou menos do que eu tenho hoje por fome mesmo, assim, por não ter o que comer direito. Então, isso isso muda a perspectiva muito quando você tem alguma oportunidade na vida, né? Que você desistir não é uma opção, né? Sem dúvida, assim. Mas isso é individual. Não adianta, que nem meus filhos sabem da nossa história, tudo. Os meus filhos não têm essa mesma, tipo, obstinação, seja lá o termo mais apropriado para isso. Porque eles simplesmente não tiveram que catar algodão, não tiveram que acordar às 4, 5 horas da manhã para ir numa roça de algodão para catar uma enxada. Então, a experiência de vida minha não pode ser transmitida para você, também não pode ser transmitida pelos meus filhos, como eu sei hoje em dia, sabe? Então, não posso esperar que ninguém vai ter a atitude que eu tive. Mas eu só comento isso aí, gente, é só para entender que antes de taxar, né, até que quando eu comprei o Porsche lá, que quando eu publiquei o livro, eu comprei o Porsche, eu falei, bom, eu vou contar um pouquinho aqui no Facebook, porque lógico que você posta foto de um carro, né, com livro, o cara só fala, o cara tá se exibindo, o cara lá tá com Porsche, não sei o quê, o cara fica se mostrando. Tenta entender o por trás Não é o carro em si. Não do é o sujeito. carro. Não é. É a mesma coisa a moto, né? Eu tenho uma moto que o pessoal vê a moto. A moto foi que eu comprei com o prêmio de melhor professor em Ohio. E eu não ando com a moto a partir por exemplo, setembro, já começa a esfriar, outubro, eu fico com a moto na garagem de outubro até tipo maio, abril, tipo 8 meses a moto lá, pagando seguro, tudo, sem ser ligada muitas vezes. E que nem minha esposa já falou assim, por que você não vende, né? Por que você não... Por que tem essa moto aí parada, tudo? A moto é o troféu. Sim. A moto é só o troféu. Eu olho para a moto, eu fico feliz porque a moto representa um prêmio por algo que me deixou muito feliz na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Então eu não vou vender a moto nunca, porque a moto tem uma simbologia para mim muito, muito legal. Assim, não é a moto em si, sabe? Do mesmo jeito que o Porsche é o livro. Então são associações aqui. Perfeito, perfeito. E eu tenho que falar que eu admiro muito, e eu não conhecia tanto da tua história, como eu vi a live, e eu achei fantástico, fantástico. Porque mostra o mindset vencedor mesmo, não importa o que vão jogar em cima de mim, eu vou para cima. Pode vir que eu vou chegar onde eu quero. Então, show de bola. E eu tenho mais uma pergunta. Na verdade, eu tenho várias, mas eu vou. A gente tem alguns minutos restantes, talvez 8, 7 minutos aqui. A pergunta que eu tenho para o senhor é: qual seria o seu melhor conselho para alguém que quer chegar aonde você chegou, né? Assim, uma pessoa que conquistou os seus objetivos. Eu não estou querendo falar professor de universidade, eu não estou querendo falar uma pessoa que tem um... Não é isso. Estou pensando assim, você conquistou os seus objetivos, acredito eu, pelo menos alguns deles, não sei se tem mais, essa seria uma próxima pergunta, mas qual seria o melhor conselho para chegar aonde você chegou dentro da veterinária, né? E na vida também. Eu acho que as pessoas precisam ter... Você precisa ter objetivo, então, que nem você falou, tipo, para chegar no objetivo. Para chegar no objetivo, você precisa ter metas e plano. Tipo, eu não vejo como, assim, que nenhuma das coisas que eu gosto muito em palestras e cursos, o pessoal já ouviu falar, né? Falou, lembra, gente, o que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. É até meio esquisito, né? Olhando o que acontece no Brasil hoje em dia, mas a ideia era essa, tá? Tens ordens e terás progresso. Mas, tipo, pelo menos individualmente, a pessoa pode olhar para ele mesmo e pensar, tens ordens e terás progresso. O que isso quer dizer? O que eu
eu vou falar da minha vida e como funcionou para mim, mas obviamente a escolha é individual, né? Eu determinei que eu queria ser diplomado no Colégio Americano de Neurologia e queria ser não neurologista, sabe, me auto-intitular neurologista. Eu queria ter aquela certificação, eu queria ter aquelas 5 letrinhas na frente do meu nome, né? Depois do meu nome, eu falei, eu quero ter o ACVIM, eu quero ter esse IVM, eu não aceito que eu não tenha aquilo. E aí eu tracei um plano de vida, tipo, durante a faculdade mesmo. Então eu tinha que, eu mapeei aqui no Brasil as pessoas que eu precisava conhecer, que pessoas que precisavam me conhecer, porque eu sabia que eu era diferenciado, mas não interessa eu ser diferenciado e ninguém saber. Eu estou enfiado num buraco estudando que não condenado. Eu tenho que ser capaz de mostrar isso, eu tenho que ser capaz de interagir com as pessoas. Então eu não posso ir para cursos, não posso ir para palestras, eu preciso trazer a pessoa para a pessoa me conhecer. Ou eu vou, sabe? Eu não tinha problema em matar a aula, vamos dizer assim, para ir para a medicina, para ir para um simpósio, para ir para um curso. E exige sacrifício, gente. Eu estava lembrando, eu fui ver a primeira praia, eu tinha 20 e tantos anos. Eu lembro que eu fui para o Rio de Janeiro para um simpósio durante a faculdade, pegamos um carro, saímos de Curitiba e fomos para o Rio de Janeiro. Tava, o pessoal que estava comigo, todo mundo tá, acabou, vamos para a praia. Eu vou para a biblioteca. Sabe? Não é que eu conheci a praia, eu estou indo para a biblioteca, porque a biblioteca é que vai mudar a minha vida. A praia não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Então, assim, você precisa ter um foco muito grande que todo mundo indo para a praia, você não, eu vou para a biblioteca, eu vou catar um ônibus e vou tocar e vou achar essa praia, essa biblioteca, porque eu quero pegar trabalho, eu quero ver os livros que eles têm lá e não mudar. E aí você tem que colocar, tipo, plano 1 ano, onde é que o que eu gostaria de atingir esse 1 ano? 3 anos, 5 anos, 7 anos. Que nem em 1993 eu tracei que eu falei, em 2000 eu estou fora do Brasil na minha residência. Eu falei, eu tenho 7 anos para atingir isso. Não deu certo. Em 2000 eu não consegui minha residência. Eu fui conseguir tipo, quase 2 anos depois. Mas eu estava fora fazendo meus estágios. Então, às vezes atrapalha. Às vezes você precisa um pouco de flexibilidade, mas você não pode perder o tipo, objetivo e você pode ajustar as metas. Mas você precisa ter um plano de carreira, um plano pessoal para atingir os teus objetivos. E sem isso, você fala, eu quero ir para os Estados Unidos. E pare de fazer pergunta para os outros sem saber do que você está falando, sabe? Tipo, alguém que estiver ouvindo, sabe? A pessoa, eu gostaria de sair para os Estados Unidos, você pode me ajudar? O que eu tenho que fazer? Tipo... Não fez nem o dever de casa, né? Sabe? Tipo, não é assim, sabe? Tipo, não é de verdade, assim, sabe? Você precisa você se mexer. Você ter a atitude de falar, não, eu vou buscar e eu vou fazer perguntas pontuais a essa, aquela pessoa para me ajudarem, mas ninguém, o mundo, eu não vou parar com a minha vida para ajudar alguém que eu não tenho a mínima ideia quem que é, porque eu simplesmente não sei se a pessoa merece. Claro. Tipo, cabe a pessoa mostrar que, olha, eu não sei exatamente isso aí. Então, se você tem esse plano, sabe, crie metas, objetivos claros e trabalhe para atingi-los, sabe? Todo mundo pode atingir qualquer lugar que ele quiser na vida. Sem dúvida. Só que não vai ser em casa, não vai ser reclamando para amigos, para vizinhos e que a coisa vai mudar. Tipo, não é assim, sabe? Não é assim. Exige trabalho, exige dedicação, exige planejamento. E um planejamento que eu diria que para grandes, para projetos que envolvam grande ambição, um grande planejamento, né? Tipo, lógico que tem que ser proporcional. Né? Paciência e longo prazo, né? Você quer chegar ao topo, então tá, o topo independente do que é o seu topo. Tá, vai levar tempo para chegar ao topo, porque é uma escalada, né? E a escalada demora. Sem dúvida. Tá? Não desista. Né? Bom, professor, falta 1 minuto e pouquinho para a gente acabar o nosso tempo aqui. E essa conversa, para mim, poderia se postergar muito ainda. Eu só tenho que te agradecer, muito obrigado por fazer esse aceite. Como eu já falei aqui, eu admiro muito a tua trajetória e todo o teu trabalho dentro da veterinária. E a última pergunta rápida, só para a gente encerrar, tem 40 segundos. Eu quero saber quem te inspira dentro da veterinária ou na vida? Tem alguma pessoa que te inspira, assim? Não, quem me inspirou muito para eu sair, buscar essas coisas, foi a Altran. Assim, sem dúvida, porque quando eu estava em Curitiba, como acadêmico ainda, falaram, olha, ele está lá fora. E aí eu falei, bom, tem alguém que conseguiu, tem uma pessoa que conseguiu, e se tem alguém que conseguiu,
eu posso conseguir também. Então, ver que nenhuma das coisas... Só falando rápido, quando eu saí do Brasil, eu saí com muita tristeza porque eu achei que eu nunca mais não serviria de referência, não poderia ajudar brasileiros. E hoje eu me sinto feliz porque eu pelo menos sinto que um pouquinho, mesmo 10 estando segundos, distância, eu professor. consigo influenciar as pessoas, servir como referência. Se 1% das pessoas ouvindo isso